Bom, gente, como eu falei, está aqui do meu lado o convidado especial para o Circuito Aberto Entrevista, Bruno Lessa. Meu amigo, é um prazer ter você Obrigado, Emir. aqui no nosso programa. Espero que você goste de estar participando. Então, antes de mais nada, vamos já começar. Você é pré-candidato ou já é candidato? Já teve a convenção, né? Já teve a convenção, nossa candidatura já foi. Então, eu posso te chamar de Pode candidato. chamar de candidato, Então pode chamar vamos de lá, estou candidato. aqui com um candidato a prefeito da cidade de Niterói, Bruno Lessa. Bruno, o que te levou a querer ser candidato a prefeito de Niterói? Olha, Emir, primeiro eu queria te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Esse bate-papo acho que é fundamental sobre o futuro da nossa cidade, sobre aquilo que Niterói vive hoje, aquilo que está bom, aquilo que pode melhorar. Eu tenho estimulado muito, aonde eu vou em Niterói, que a gente tenha uma eleição onde se debata a cidade. 2020 foi uma eleição onde praticamente não se discutiu Niterói. Tudo bem, tínhamos aquele grande mal mundial que era a pandemia naquele momento. Mas hoje a gente precisa compreender a importância histórica desse momento para Niterói. E eu sou candidato a prefeito, eu resolvi ser candidato a prefeito, porque eu compreendo que a gente está num momento determinante da nossa história. O próximo prefeito de Niterói vai administrar em 4 anos 25 bilhões de reais aproximadamente. A gente vai poder falar sobre isso na nossa entrevista. Niterói enriqueceu ao longo dos últimos anos, fruto dos royalties de petróleo, que começaram a ser arrecadados fortemente na cidade a partir de 2015, 2016. Acontece que lá para 2030 a arrecadação desses royalties vai começar a baixar, pelos cálculos daqueles que estão acompanhando o mercado de petróleo por causa da produção do campo de Libra aqui do pré-sal, né? E a cidade precisa ser preparada para o seu futuro, para o seu momento sem royalties. Porque nós, desculpa interromper, nós vemos em Niterói também uma questão de uma máquina inchada e praticamente com o dinheiro do royalties, né? Se diminuir o dinheiro do royalties, você vai ter que fazer uma gestão mais enxuta, Mais né? enxuta. É isso que você está falando. E a gente precisa começar essa gestão mais enxuta já, a partir de 1º de janeiro de 2025, do dia 1º da nossa, se Deus quiser, futura gestão. Eu sou candidato a prefeito de Niterói porque eu acredito muito que o niteroense tem um sentimento de mudança. Eu quero apresentar uma alternativa de mudança ao niteroense, mudança com qualidade, mudança com conhecimento dos problemas, mudança com substância, mudança com capacidade de analisar o que está dando errado em Niterói e de apresentar novas soluções para isso. Eu tenho muita convicção que o niteroense compreenderá a grande mensagem da nossa campanha, a grande mensagem que a gente tem a apresentar para ele durante o processo eleitoral, e eu estou muito animado para esses dias que estão por vir. Exatamente. Então, dando início aos pontos que eu acho que são os mais importantes para uma população. Vamos começar pela saúde. Niterói é uma cidade que tem um orçamento muito grande na saúde. E você vê pelas redes sociais, você cansa de ver que o atendimento está muito aquém do que o cidadão de Niterói merece. Sim. Hoje, antigamente Niterói era referência, vinha pessoas de outros municípios para cá. Hoje já estão pessoas saindo de Niterói para ser atendidas em São Gonçalo. Então, como é que você vê essa questão da gestão do dinheiro público da saúde? E já completando, colocando mais uma pergunta, o que você pretende fazer para melhorar essa gestão? Acho que se eu tivesse que citar, talvez a pior área da administração municipal hoje, eu citaria a saúde pública em Niterói. A gente tem uma gestão muito ruim na área de saúde, Emir, muito ruim. Onde eu vou, por onde eu passo, seja em comunidade, seja em qualquer bairro da cidade, a gente escuta a reclamação do Sistema Municipal de Saúde aqui em Niterói. Ontem mesmo, estava numa reunião próximo do Morro do Estado, e a quantidade de pessoas que estão na fila para uma cirurgia, que estão na fila para um exame, gente que não está conseguindo fazer risco cirúrgico e por isso não pode fazer determinada cirurgia. Eu tenho convicção que dá para melhorar e mudar esse cenário consideravelmente. O orçamento da saúde esse ano é de pouco mais de 770 milhões de reais, Muito só da dinheiro. saúde. Estamos dizendo isso só na saúde. Niterói tem uma rede hospitalar própria. Nós temos o Ourêncio de Freitas, nós temos o CPN e nós temos o Hospital Oceânico, o Dr. Gilson Catarino. Fora o Mário Monteiro, que funciona hoje como uma UPA, as policlínicas e os módulos de médico de família e os postos de saúde. Com essa rede, dá para ter um atendimento muito melhor para a população do que o que a gente tem hoje.
eu tenho certeza que se a gente usar bem esse recurso da saúde, a gente expande a rede e melhora a qualidade, que eu acho que são duas questões diferentes. Valoriza o médico também. Né? Valoriza o profissional e compreende qual é a grande função do município na saúde, que é a atenção básica. Uhum. A gente precisa melhorar os índices de atenção básica em Niterói. Saíram agora os dados do Previne Brasil, Emir, que é um índice do Ministério da Saúde sobre o funcionamento do SUS, da atenção básica em cada município. De 5.565 municípios brasileiros, Niterói está na posição 5.440 e alguma coisa. Com a quantidade uma de vergonha. recursos que tem. E Niterói não é grande, né? Não tem uma população tão grande. E mais do que isso, nós temos uma população de 481 mil habitantes, uma cidade de 133 quilômetros quadrados, ou seja, é uma cidade, como você falou, não é geograficamente grande, Exatamente. né? E nós temos 54% da população que é usuária da saúde suplementar, que tem plano de saúde. Então vejam, o SUS em Niterói ele vai atender majoritariamente a uma parcela menor da população. Uhum. Como que com tanto recurso, atendendo um público menor do que a maioria da população, a gente não consegue ter uma saúde de primeira? Eu acho que, primeiro, falta transparência no gasto da saúde pública em Niterói. Falta você reorganizar o sistema de saúde municipal, cortar onde não está dando certo, né? Naturalmente, é preciso bater na tecla do combate à corrupção. A gente precisa acabar com o ralo de desperdício de dinheiro público, que a gente sabe que, infelizmente, tem na saúde. Eu sei os locais onde isso está acontecendo na saúde. Eu conheço muito bem a parte orçamentária de Niterói e falo isso porque isso é importante para quem quer ser prefeito da cidade. E das nossas propostas, já falando um pouco de futuro, né? Primeiro, a gente quer construir definitivamente o Centro Municipal de Imagem de Niterói. Que A é gente uma quer promessa fazer antiga o centro já, de né? imagem. Enquanto esse centro não ficar pronto, nós vamos comprar vaga nas unidades privadas para zerar a fila. Uhum. O paciente que está na fila para fazer a mulher uma mamografia, uma colonoscopia, enfim, o paciente que está numa fila de 6, 7, 8, 9, 10, 11, às vezes mais de um ano para fazer um exame, ele não pode esperar mais. Por isso. Então, enquanto o centro não ficar pronto, porque naturalmente tem que licitar, iniciar a obra, equipar e tudo mais, né? Nós vamos comprar vaga na rede privada e vamos zerar a fila em 90 dias. Que é uma questão nossa de gestão, meta. né? Questão de gestão. Você não sai tão caro quanto você ter que aumentar a sua estrutura no momento que você tem que atender uma demanda que está reprimida, né? Uma demanda reprimida hoje que é uma demanda grande. Né? Outra coisa que nós precisamos fazer na saúde, Emir, é dialogar junto ao governo do estado, municipalizar o prédio do IASERJ aqui no centro da cidade e ali criar, perto da imprensa oficial, perto da rodoviária, perto do antigo Rio Decor, né? E criar ali um grande centro de especialidades. Faltam especialistas na rede municipal. Vai uma mãe tentar um neuropediatra para o seu filho, né? Vai tentar uma especialização médica, né? Um gastro, né? Uma consulta com um neurologista. Isso tudo está muito atrasado na rede municipal. Então a gente vai criar ali, né, uma espécie de ambulatório médico de especialidades, né, com direito a pequenas cirurgias, a pequenas intervenções e na busca da consulta dos especialistas. E nós vamos chegar a 100% na área da cidade coberta pelo médico de família, que hoje nós não temos. Que é muito importante. Um projeto que iniciou em Niterói, né? Assim, Niterói foi pioneiro no Brasil desse tipo de atendimento. Já era para ser referência até hoje nisso. Há muito tempo. Aliás, eu tenho falado, Niterói é uma cidade que foi vanguardista em muitos aspectos. Né? O Saúde da Família no Brasil se inicia em Niterói, com um projeto no Preventório, com um projeto de médico de família no Preventório, em 1990. Né? Concessão de água e esgoto. A gente vê agora o Estado fazendo com a SEDAI há 2 anos atrás, São Paulo fez agora essa semana com a Sabesp deles, Niterói fez na década de 90 e ampliou a sua capacidade de rede de distribuição de água e de coleta de esgoto. Então a gente tem que voltar a ser inovador na política pública. Uma coisa, Emílio, eu sei que a gente está falando de saúde, mas sabe, olhando um pouco o quadro geral da cidade, a gente não pode se contentar com pouco. A gente vive em Niterói, 5,8 bilhões de orçamento, uma população dedicada, trabalhadora. A gente tem que ser referência no Brasil das coisas. A gente tem que querer nada menos do que ser o melhor do Brasil. Ter as melhores médias na educação, ter a melhor prestação na saúde, melhorar o sistema de transporte. Eu tenho muita convicção que dá para fazer isso. A gente modelou um grande programa de governo. Na área da saúde, naturalmente, a gente só pode liberar o programa de governo depois do registro de candidatura, porque hoje
o programa de governo é um documento ali, é bom que seja do registro, Exatamente. para que você ganhando a eleição, você seja cobrado depois daqueles seus compromissos, daquelas suas ideias, né? Então, assim, eu acredito muito no potencial da nossa cidade. Exatamente. E Niterói merece, né? A população de Niterói merece estar numa cidade tão bonita assim e ter um atendimento de saúde de qualidade, sendo que Niterói sendo pioneira em várias áreas, né? Na saúde está deixando a desejar. Educação fundamental, Bruno. A educação de Niterói, gente que mora aqui, acompanha, você tem vários problemas pontuais, vamos colocar assim. Você tem a questão da falta de professores, muitas das vezes, salários de professor. Você tem a questão de uniforme escolar, vaga nas escolas, que é um gargalo enorme. E você tem também a questão das creches, que eu acho importante a gente tocar na questão das creches para as crianças. Como é que você vê hoje a educação da nossa cidade e como você, o que você pretende fazer para melhorar essa questão desses gargalos que tem em questão de matrícula e também na questão das creches? Eu acho, Emir, primeiro falando em especial da questão mais grave da educação que nós temos em Niterói, que é a falta de vaga em creche. Tem 3 mil crianças numa lista de espera, 3 mil mães aguardando o seu filho ter oportunidade numa creche. Isso numa cidade que quer ser uma melhor cidade em qualidade de vida no Brasil é inaceitável. Exatamente. Nós não podemos, isso é uma tragédia social para Niterói. Então, o primeiro ponto é, ainda no ano letivo de 2025, zerar essa lista, essa lista de espera. E aí, a única forma de zerar imediatamente é da mesma forma que a gente estava falando com relação aos exames. É você comprar vaga ociosa no colégio particular, na creche particular. E aí, eu não tenho o menor problema em defender isso. Eu acho que quem está nos assistindo, quem está sofrendo com esse problema, ele não quer saber se é o Estado que está construindo um imóvel, fazendo um concurso, contratando professor e botando para dar aula. Quer a vaga ou se é uma vaga comprada numa escola particular. Ele quer a vaga para o filho dele. Exatamente. Quer a vaga para o filho dele. Então, menos ideologia na hora de resolver os problemas e mais solução. Exatamente. Eu acho que é o que o eleitor quer. Em paralelo a isso, a gente vai iniciar no nosso primeiro ano de governo um projeto muito ousado de construção de 20 novas no mês, de 20 novas creches. Em 4 anos, a nossa meta é construir 20 novas creches em Niterói. Aproximadamente 5 creches por ano. Eu acho extremamente viável, extremamente viável. Nós temos capacidade orçamentária para isso. A educação está realizando 860 milhões de reais de orçamento ano. Muito dinheiro. Né? Um orçamento muito, muito pujante. Né? Orçamento muito pujante. E olhando para o ensino fundamental, primeiro e segundo ciclo ali em especial, que são as turmas voltadas para a cidade, para a educação a nível municipal. Né? O terceiro e quarto ciclo ainda divididos ali, parte das crianças do 5º ao 9º ano em escolas municipais, parte da criança do 5º ao 9º ano ainda em escolas estaduais. Né? Eu acho que nós temos que discutir a questão da qualidade do ensino. Nós precisamos melhorar a qualidade do ensino. Há 12 anos, Niterói fica abaixo das suas metas no IDEB. O IDEB é E aí existem algumas críticas ao IDEB, ok, eu não vou entrar nesse mérito, mas é um modelo que o Ministério da Educação adotou como forma de auferir a qualidade do ensino nas escolas no Brasil inteiro, não é só em Niterói. Há 12 anos nós não atingimos a nossa nota no IDEB. Qual local nós estamos hoje? A nível estadual? É. Emir, tem que ver. Mas não diria que nós não estamos entre os 10 primeiros. Nós não estamos entre os 10 primeiros. Né? E Niterói tem que ser a referência de educação. Né? Tem que ser a referência de educação. Niterói se mostra como referência em tudo. Né? Porque, na verdade, o que a gente vê é que a gente tem muito propaganda e pouca coisa de fato funcionando. Outro dia eu vi que Niterói, vou me antecipar aqui no assunto, mas volto para a educação, que tem mais coisa para falar. Outro dia eu vi que Niterói recebeu um prêmio de mobilidade urbana. É inacreditável ter acontecido. Quer dizer, o sujeito que deu esse prêmio para Niterói nunca veio aqui. Né? Não pode ter vindo. Porque não adianta a prefeitura ficar se vangloriando de premiações que o Niterói sabe que no dia a dia não se condizem com a realidade. Exatamente. Né? E na educação a gente precisa melhorar a qualidade. Ampliar o número de escolas em horário integral. Nós temos menos de 5 escolas em horário integral em Niterói, é muito pouco, de 45 escolas no total. Então a gente está falando de menos de 10%.
da rede municipal de Niterói, de escola, eu não estou falando de creche. 100%? Eu acho que a ideia é chegar a 100%. A ideia é chegar a 100%. Né? A gente está ainda modelando alguns desenhos, porque eu também não quero, na campanha, apresentar nenhuma proposta que não seja absolutamente concreta e viável. Né? A prefeitura tinha uma meta no Plano Municipal de Educação, que foi votada em 2016, de 50% de escolas em horário integral em 10 anos, e essa meta naturalmente não foi cumprida. Essa meta não foi cumprida. E nós precisamos entrar um pouco também na questão da grade curricular. Né? A gente tem que compreender que o mundo mudou, que existe hoje um primor por tecnologia na hora da escolha das profissões, e nós precisamos ser vanguardistas mais uma vez. Está lá no Rio o projeto do JET, Ginásio Experimental Tecnológico, uma escola municipal onde o aluno já tem aula de robótica, já tem noção de computação, né? Ele já vai entrando no universo profissional. No universo profissional. Né? Isso é muito importante, melhorar a qualidade do ensino municipal, ampliando o número de escolas em horário integral, fazendo o contraturno, para que os alunos tenham acesso a esporte, a cultura, a outras áreas de conhecimento. Né? Uma das coisas que a gente acredita muito que tem que ter já no ensino fundamental são pequenas noções já de educação financeira. Isso é importantíssimo. Né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, trazer a escola de Niterói para o século XXI, agregar tecnologia. Tá aí o escândalo, coisa vergonhosa, os tablets comprados que ficaram ali, né, empoeirando, uma coisa. Eu falo isso com muita tristeza, porque eu queria que a atual gestão da prefeitura tivesse comprado os tablets e tivesse entregue os tablets, claro. Né? Eu fui vereador de oposição 8 anos, você sabe disso. Sei. Nunca votei contra a cidade. Sempre tive capacidade de o que era bom do governo elogiar, até ajudar a melhorar, votar a favor. Né? Mas eu acho que existe um sentimento no niteroense hoje, eu partilho desse sentimento, e volto lá para a primeira pergunta, porque eu sou candidato a prefeito. Existe um sentimento que o grupo que governa a cidade já deu. Ao final desse ano vão completar 144 meses governando Niterói. Sim, fora o grupo anterior desse. Que é muito próximo. Muito próximo. Uma coisa ali meio sai um, entra outro, mas tudo ali meio que na mesma. Né, e em especial os últimos 12 anos, né, liderados por uma mesma figura, que é o Rodrigo. Com todo respeito ao Axel, o Axel não governou a cidade ao longo dos últimos 4 anos. Quem governou a cidade foi o Rodrigo. E a gente vai falar sobre isso na campanha de maneira maior natural possível. Né? Porque eu acho que o Niterói precisa ser levado a essa reflexão. Né? Exatamente. Claro. E uma questão importante, voltando à questão da saúde, eu acho que a evasão escolar, vamos falar da evasão escolar, que é um problema não só em Niterói, é um problema no Brasil todo, mas Niterói tem um índice alto de evasão. Sim. Você acha que essa questão da escola integral, essas políticas que você quer implementar, vai ajudar nessa questão de evasão, ou você tem uma proposta diferente para a questão da evasão escolar? Eu acho que a problemática da evasão escolar, ela deve ser tratada de maneira multifacetada. Né? Primeiro está lá no nosso programa de governo também, que nós estamos terminando de detalhar, um programa de busca ativa para ver quem não está na escola. Isso é importante. A prefeitura deixar de ser só um órgão que matricula quem quer matrícula e fazer um trabalho de busca na sociedade de quem não está estudando. Né? Segundo ponto, abrir as escolas no final de semana. A gente precisa ocupar o tempo das nossas crianças. Seja com esporte, com cultura. Com lazer que seja. Com lazer. Né? Com enfim, eventos e tudo mais, né? Trazendo a comunidade escolar, os professores, os pais. Que é importante, né? Os pais fazerem para dentro da escola. Então, isso também já ajuda. Né? O horário integral ajuda muito o combate à evasão. Né? E aí nós temos que voltar para aquela tecla, a qualidade do ensino. Né? A escola ela tem que ser atrativa para o aluno. Exatamente. O aluno tem que querer estar na escola. Hoje a tecnologia leva o aluno a qualquer lugar no celular. Hoje Exatamente. Ele tem acesso a tanta coisa e chega na escola, esse acesso é negado, vamos colocar assim, porque ele não tem como ter esse acesso. E o professor, eu acho que tem que ser valorizado e capacitado para entender esse novo momento que nós vivemos, exatamente para poder aderir a essa tecnologia que você estava comentando, para ajudar no ensino. Claro. Não é? Então, essa atratividade para o aluno, eu acho fundamental. Na minha opinião, é fundamental, como você mesmo colocou, trazer
a educação de Niterói para um novo mundo que está se tornando, que nós estamos vivendo agora com a questão da tecnologia. Mais alguma coisa para falar nisso ou já vamos pular para outro assunto? Eu acho que tem um ponto muito importante para a gente falar de educação, se você me permitir, Lógico. que é a questão das crianças com alguma deficiência. Isso. Né? Eu ia perguntar isso. Niterói tem um problema. Até nós temos amigos em comum aqui que têm filhos autistas, que são pais atípicos, né? Que se fala. Sim. E a rede municipal não tem aquele professor de apoio, né? Não Ela tem. diz que tem e não tem. E também não tem os centros de referência para ajudar tanto o autista quanto a pessoa com deficiência. Com deficiência. Na verdade, assim, existe professor de apoio na rede, mas existe muito abaixo daquilo que é a demanda. E a integração do aluno com deficiência na sala de aula, com seus colegas, com seus professores, é fundamental na evolução, no desenvolvimento, no crescimento. E aí eu acho que é uma coisa um pouco eu fico um pouco assim, perplexo de olhar isso. Porque uma falta de sensibilidade. Uma falta de sensibilidade. Eu era vereador, esse problema já existia, a gente fazia emenda ao orçamento para possibilitar ter recurso para contratar professor de apoio. A prefeitura dizia que ia chamar concurso, mas só fazia contratação temporária. Aí tudo bem, precisa botar na sala de aula, faz contratação temporária, mas não resolve e tal. E aí essa semana, eu não sei se você ficou sabendo, a prefeitura convocou 150 professores de apoio para irem para a rede, né? Só que ela perdeu o prazo dessa convocação. Como assim? Ela tinha que ter convocado antes dos últimos 6 meses do governo, pela lei de responsabilidade fiscal. Ah, tá. Entendeu? E ela não convocou. Ela foi convocar, já estava no período que não poderia. Aí ela convocou e anulou a convocação. Olha que loucura. Muito doido. Assim, eu só posso... gestão, né? Assim, tem duas opções para isso. Ou é má fé, né? Diz que quer contratar professor de apoio, no fundo não quer e aí perde um prazo propositalmente. Ou é incompetência mesmo. Agora, seja má fé, seja incompetência, a gente precisa tirar quem está lá. Porque, exatamente. Né? Para Então, resolver o problema. Eu acho que a gente precisa contratar mais professores de apoio. Em Niterói tem a Secretaria de Deficiência, não tem? Sim. Tem uma secretaria. Essa secretaria, você acha que ela está sendo mal utilizada, mal gerida? Porque a questão do professor de apoio, tudo bem, é educação. Mas como você tem uma secretaria da pessoa com deficiência, ela tinha que intervir diretamente. Tinha que ter essa comunicação entre as duas secretarias. Eu acho que, de maneira geral, o problema de Niterói é falta de comando mesmo. Eu vejo, e aí não é só nessa pauta, tem várias outras questões. Eu vejo que não há integração entre as secretarias, entre os órgãos governamentais, porque cada uma é direcionada a determinado grupo político, né? E aí entra uma falta de liderança da cidade, né, do prefeito da cidade. Porque, como o governo atual é um governo de coalizão de muitas forças políticas, né, e é inclusive um governo que vai da esquerda, vai para a direita, não tem muito norte, é poder pelo poder, né, é poder pelo poder, os órgãos não dialogam. Né? E aí, assim, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Né? Tem que ter uma comunicação. Tem que ter, você tem que ter, o prefeito tem que estabelecer metas, tem que estabelecer prioridades. Interlocução entre os secretários. Né? Os secretários têm que ter como norte trabalhar em conjunto com os outros. Né? E o que a gente vê em Niterói é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Uma bateção de cabeça danada. E isso é fruto, Emília. E aí eu vou tocar numa ferida aqui, que eu sei que eu estou num espaço aqui que eu tenho liberdade. Isso é fruto das faturas que são pagas para se vencer a eleição. Vamos entrar no assunto agora sobre isso. Se faz uma coalizão gigante, prometendo cargo a rodo para todo mundo, entendeu? Aí fica essa aberração de não sei quantas secretarias e tal, né? Então, quer dizer, a minha candidatura é para romper com isso. E não é nenhuma ruptura abrupta no sentido prejudicial à cidade, não. Eu fui vereador. Reorganizar. Eu fui vereador, 8 anos aqui, minha relação pessoal com várias pessoas, vários vereadores do governo, vários secretários, relação pessoal ótima, me dou bem, não tenho pessoalmente nada contra. Mas eu entendo que essa galera que está governando a cidade já deu o tempo dela, hora de se aposentar, hora de parar, entendeu? Você tocou num ponto importante nessa questão desse governo de coalizão, ele coloca os grupos políticos em...
proselitismo político, vamos colocar assim, né? Tivemos há pouco tempo o escândalo da Emusa, Sim. que foi um escândalo que teve repercussão no estado todo, repercussão nacional, né? Saiu no Jornal Nacional, saiu no RJTV, nós noticiamos aqui também no nosso portal, e isso já é uma coisa que não é de agora, eu acho que é agora que entornou o caldo, vamos colocar assim. O que você tem a falar em relação a esse escândalo específico da Emusa? Porque se tem um, existem outros lugares que praticam da mesma prática. Claro. Isso é óbvio. Como é que você vê isso? Acho que o escândalo da Emusa é sintomático, né, do que é a prefeitura de Niterói hoje, né? Órgãos municipais absolutamente aparelhados por forças políticas distintas, né? Muito funcionário fantasma, muita gente que ganha sem trabalhar, né? E aí eu quero me permitir aqui, vou dar em primeira mão aqui para o Circuito Aberto Entrevista, um dos pontos do nosso programa de governo, que é uma proposta nossa e que eu tenho certeza que vai repercutir muito em Niterói. Se eu for prefeito, eu vou extinguir a Emusa. Eu vou Furo de acabar reportagem. com a Emusa, né? A Emusa virou sinônimo de corrupção e de mau uso do dinheiro público em Niterói. Para que serve a Emusa, primeiramente? Muita gente não sabe para que A serve Emusa é uma empresa pública que deveria cuidar da infraestrutura da cidade. O que virou é um cabide de emprego, né? Sem transparência nenhuma, com licitações absolutamente desprovidas de qualquer grau, né, de transparência, né? E que serviu na última eleição de moeda de troca para a eleição de um candidato a deputado ligado aqui ao governo municipal, que era gente de diversas cidades nomeadas na Emusa sem nunca ter trabalhado um dia, né? Então, Emusa e Niterói virou sinônimo de corrupção, virou sinônimo de mau uso de dinheiro público, né? Nós vamos acabar com a Emusa, nós vamos extinguir a Emusa, né? E nós vamos criar uma nova estrutura dentro da administração indireta para unificar o planejamento da infraestrutura urbana, das obras da cidade, somado à conservação, à zeladoria da cidade. A manutenção da cidade precisa estar junto a quem planeja a infraestrutura futura. Se esses dois órgãos, que hoje dialogam muito pouco em Niterói, isso atrapalha a vida do cidadão niteroense em muitos aspectos. Muitos aspectos. Então a gente vai extinguir a Musa e a gente vai criar um novo órgão unificando toda a parte de obras de infraestrutura do município e toda a parte de conservação do município para que o niteroense tenha acesso a serviços mais sérios e para que a gente tenha um percentual maior do orçamento investido de fato em obra, investido de fato em infraestrutura. Até identificar os problemas vai ficar mais fácil. Mais Tendo fácil. alguma coisa só, Claro. você consegue desenvolver E aí isso. eu quero me permitir também falar uma coisa, Emir. Para você que nos assiste e que eventualmente trabalha na prefeitura e fica com receio de uma proposta como essa, né? Meu problema não é com quem trabalha. Pelo contrário, quem trabalha ganha menos porque tem um fantasma ganhando alguma coisa sem fazer absolutamente nada. Bom, Bruno, seguindo a questão da Emusa, nós temos um outro problema aqui que eu acho que é notório, é a quantidade de secretarias. Tanto as secretarias que fazem parte do primeiro escalão, quanto as secretarias administrativas, são as secretarias regionais. Como é que você vê isso? Você foi vereador, você acompanhou, você sabe como é que funciona a questão de quem vai ser ou não o secretário de certas regiões. Como é que você vê isso e qual a solução que você dá? Por quê? Esse modelo de secretaria regional imita a questão de César Maia lá atrás, quando criou a prefeiturinha. Mas lá funcionava, porque não era cargo político, era cargo técnico. O secretário que estava lá, eu vejo que, vamos colocar Eduardo Paes, cria de ser prefeitinho na Barra, onde ele chegou hoje. Sim. Por política não, por competência, porque ele fez um excelente trabalho. E eu acho que Niterói peca, porque eu não sou contra um órgão ali numa região que atenda a demanda daquela população que ajuda a prefeitura. Mas eu sou contra você ter um órgão da região só para colocar gente. Sim. Então, o que você vê em relação a isso? E qual a sua ideia futura, caso você vença a eleição, sobre as secretarias regionais? Olha, Emir, primeiro, é uma vergonha Niterói ter quase 70 secretarias, né? Eu
que andei visitando algumas prefeituras nesse período de pré-campanha para conhecer experiências, para, né, compreender projetos ali que eram bem geridos em outros municípios do estado e do Brasil. Quando eu falava com qualquer prefeito que minha cidade tinha 70 secretarias, o prefeito falava, não é possível. Isso não existe, você está de brincadeira. Eu mostrava aqui, federal, prefeito. Aí pegava a relação, aí falava, mas como é que pode? E me conta essa tal dessa Secretaria do Clima aí, ela faz o quê? Aí ninguém sabe, né? É uma coisa, né? Então é uma vergonha para a cidade. A gente precisa enxugar a máquina. No nosso programa de governo, a gente sugere limitar o número de secretarias a 25, né? Então, um corte profundo de 70 para 25 para você ter um governo mais enxuto, o que não signifique, você que nos assiste, que o governo funcionará pior. Pelo contrário, significa que o governo terá mais eficiência e entregará melhores políticas públicas para a cidade. Terá mais recurso para ser aplicado na ponta. Na ponta. Dentro disso, Emir, eu acho que a gente tem que ter um modelo de descentralização administrativa. Eu acho que faz sentido a gente ter um modelo de descentralização administrativa, que não é o modelo atual, de várias e várias administrações regionais, cada uma, a imensa maioria delas ligadas a algum vereador, né? E divididas não de acordo com uma lógica geográfica correta, mas divididas de acordo com a votação daqueles que se elegeram para a Câmara e que compõem a base do governo, que é a forma com que acontece hoje em Niterói. Mais uma vez, nenhuma crítica pessoal, apenas uma constatação de um modelo que a gente acredita que fadigou em Niterói, que não faz mais sentido, né, de funcionar. Então, o que a gente defende é a criação de um organismo de descentralização administrativa, criar uma secretaria de descentralização administrativa e a gente dividir dentro dessa secretaria a prefeitura de maneira regional, né? Então, Zona Norte, Zona Sul, região de Pendotiba e aí a região leste, né? Que é uma região muitas vezes abandonada também pelo poder público. E região oceânica, claro, né? Região oceânica, que também é uma região extremamente importante da cidade. E aí, dentro disso, o centro da cidade, eu acho que tem que ser responsabilidade direta do prefeito, né? O prefeito tem que andar no centro, o prefeito tem que parar de chegar só de carro na prefeitura, sobe no elevador privativo, fica ali dentro, almoça no gabinete. Não, tem que rodar a cidade, desce ali, vai na Amaral Peixoto, anda pela Rua da Conceição, vai almoçar num restaurante ali do centro. O prefeito tem que cuidar do centro. E a gente dividir a descentralização administrativa da cidade em 5 regiões, sem dar a nada disso status de secretário, né? O importante é você ter a possibilidade de ter os serviços nessas regiões. Você ter um local em cada região da cidade onde você possa ter uma base com carros da prefeitura, com serviço de poda, com serviço de iluminação, com serviço de asfalto, com os demais, com calçamento, né? Fazenda é importante, questão de IPTU e tal. Exatamente, uma parte fazendária para que você tenha. Hoje você tem muita coisa já digital, mas você tem aquele cidadão que ainda é mais cativo de imprimir, de ver as coisas, de resolver, de apresentar um requerimento. O urbanismo é muito importante também. Você poder, talvez, descentralizar um pouco o atendimento do urbanismo, que é feito hoje apenas na Prefeitura de Niterói, e tem cada região da cidade. Alguém que quer conversar sobre o projeto da reforma da sua casa, sobre a licença de obra da casa que quer construir. Então, eu acredito nesse modelo de descentralização. Acabar com as atuais administrações regionais em Niterói, que não tem orçamento, né? Elas apenas pagam pessoal, apenas pagam cargos em comissão. Então, acabar com isso, criar uma secretaria de descentralização administrativa e criar 5, né, estruturas embaixo dessa secretaria, regionalmente falando, onde o cidadão de fato tivesse acesso aos serviços municipais. E esse tipo de proposta, você alivia o trânsito também, vamos falar assim, que a pessoa deixa de se deslocar para cá, tendo um ponto lá em cima para solucionar. E uma coisa que eu acho que Niterói hoje está passando por um problema nessa questão de rua, vamos colocar assim, de mobilidade, que eu acho que não é nem mobilidade urbana, é mobilidade humana, vamos colocar assim. Você tem o problema dos moradores de ruas que estão se espalhando pela cidade toda. Você falou do prefeito andar no centro ali e tal, ter essa regional, e não é só no centro. O centro é o que está mais à vista. Sim. Mas eu moro no Ingá, tem Careí. Eu acho que todos os bairros têm o problema do morador de rua. Na região oceânica, em Pendotiba e da Zona Norte também já tem. Tem. E esse morador de rua, ele automaticamente entra na questão do tráfico. Vamos ser sinceros. Hoje, você não tem como desassociar o morador de rua do usuário de drogas.
Eles estão juntos. O cara pode não usar, mas está junto. E você tem essa questão aí de 3 pontos importantes que eu vou fazer numa pergunta só, que é essa questão do acolhimento desse morador de rua, a questão da cracolândia, da droga, como você, que são diferentes, você acolher o morador de rua é uma coisa, você tratar um dependente químico é outra. Então, e como é que você pensa em retirar essa questão dessa população de rua? Qual o trabalho que você acha que a prefeitura não está fazendo hoje e a sua proposta para tentar resolver esse problema que é uma endemia no Brasil, No Brasil, todo? no mundo, né? No Exatamente. mundo ocidental de maneira geral. Bom, primeiro eu quero trazer aqui 2 pontos de partida para essa discussão. O primeiro é que é um assunto de fato difícil, é um assunto complexo, né? E eu acho que a gente tem que fugir daquelas discussões simplórias. A gente tem que compreender de fato o problema e buscar a raiz dele para ver como é que a gente soluciona. E segundo, eu quero falar um pouquinho do orçamento da assistência social, que em 2013, primeiro ano da gestão Rodrigo, era de 13 milhões de reais por ano. Agora, 2024, 12º ano da gestão Rodrigo, é de 283 milhões de reais por ano. 283 milhões de reais por ano. Saltou de 13 milhões para 283 milhões de reais por ano. Eu pergunto a você que nos assiste, tem mais morador de rua hoje em Niterói ou tinha 12 anos atrás? Acho que a resposta é óbvia que tem mais morador de rua hoje. Ou seja, temos um contrassenso. A cidade está gastando muito mais numa pasta e está tendo um atendimento muito pior, ou está tendo uma deficiência de lidar com um problema que, mais uma vez, vamos salientar, um problema grave. Como é que eu acho que a gente começa a resolver? A gente tem que distinguir compreender 2 tipos diferentes de pessoa em situação de rua. Tem aquela pessoa em situação de rua que está na rua por conta da falência econômica plena, né? Ela perdeu o emprego, ela perdeu a família por algum motivo, ela não consegue nem mesmo pagar um pequeno aluguel para morar dentro de uma comunidade. A única saída dela foi ir para a rua. Nós precisamos dar um acolhimento para esse cidadão, só que esse acolhimento ele precisa ser, de fato, bom, né? O que a gente tem hoje nos abrigos da cidade são abrigos muito ruins. O cara não quer ir para o abrigo, ele vai ficar na rua. Né? Então a gente tem que melhorar essa política. Cito o exemplo do prefeito Topázio Neto em Florianópolis, que eu fui conhecer. O Topázio pegou, Emir, o sambódromo de Florianópolis, a parte embaixo da arquibancada, ele fez um grande centro de referência para a população de rua, onde a pessoa em situação de rua chega, é acolhida, tem alimentação, tem uma lavanderia para que ela possa lavar suas roupas, tem um espaço voltado para o seu animalzinho, porque muitas pessoas em situação de rua têm um animalzinho de estimação, tem o alojamento, ela própria começa a aprender a cozinhar, ela própria começa a aprender a lavar as coisas dela, né? Ou seja, ela vai reaprendendo a viver dentro de um ambiente domiciliar, né? E tem uma marcenaria, onde ela aprende um ofício e é contratada depois pela prefeitura para fazer a manutenção dos bancos das praças, das carteiras escolares. Ou seja, ela passa por um processo de ressocialização pleno, com acolhimento inicial, com acompanhamento interdisciplinar, com psicólogo, com assistente social. Enfim, ela é reinserida na sociedade. Ainda ganha um emprego. Ainda ganha um emprego. Ainda sai empregada, que é a dignidade. Então a gente precisa primeiro identificar esse morador. E aí a gente não tem um censo de população de rua em Niterói. Precisa fazer. Identificar esse morador. E segundo, tem a pessoa em situação de rua que está em estado de drogadição. Que ela está usuária de alguma droga, de algum entorpecente grave, né? E que por isso está no fundo do poço, né? De dignidade humana, né? E aí não tem jeito. Nós temos que falar na internação involuntária. Deixar esse ser humano se drogando diariamente nas ruas da cidade é matá-lo aos poucos. Até ele não tem, ele está fora de si, no caso, até para aceitar uma ida ou não. Claro, ele tem que ser levado. E não tem nada de respeito a direitos humanos em você deixar alguém se matando silenciosamente diariamente na rua da cidade, né? É claro, né? Essa internação, e eu chamo de internação involuntária, não de internação compulsória, ela tem que ser acompanhada de uma série de procedimentos. Ela tem que ser muito bem feita pelo poder público. Ela tem que ser acompanhada por uma série de profissionais distintos. Ela tem que ser feita em um local absolutamente bem preparado para isso.
Nós precisamos voltar àqueles projetos da comunidade terapêutica, né? Eu lembro. Onde as pessoas, né? E aí nós temos exemplos aqui no Rio, tem exemplo em Caxias, por exemplo, que funciona muito bem. Nós precisamos ter relação e trazer os grupos religiosos da cidade, né, para ajudarem nessa questão. Tem trabalhos maravilhosos feitos pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica, por grupos espíritas. São quem faz a ponta, né? A ponta, é quem atende hoje. E tem gente que está naquela situação tão degradante, mas tão degradante, que tem que ter uma força espiritual mesmo para que ela se levante daquela situação, né? Então, eu tenho certeza que tem solução. Tenho certeza que tem solução. Ainda mais com o dinheiro que a gente tem. Também. É né? engraçado, você falou 200 e poucos milhões de reais e você não vê nenhuma, só vê as pessoas tiram de um dia, no dia seguinte volta todo no mesmo lugar. Sabe uma coisa que você No não Ingá vê em tem Niterói? casa, no Ingá o cara já fez um negocinho de madeira ali na frente do Banco Itaú. E já... Não, é uma casa, tiram ele, dá um mês, vai lá, tira. Aí depois, quando chega lá, a casinha tá construída de novo. Se você reparar uma coisa, você niteroense que está nos assistindo, você não vê equipe da assistência social na rua, você já reparou isso? Você quase não vê. Não vê. Agora que chega a eleição, aí você começa a ver uma turma de coletinho laranja rodando por aí e tal. Confunde com o pessoal da secretaria também, né? Que secretaria que é o mesmo. Não tem o mesmo coletinho. Mas agora, mas assim, se não fosse ano de eleição, esquece. A gente ficou 3 anos sem ver essas pessoas na cidade, né? E funcionário tem lá, tá lá na folha de pagamento, então tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está sendo Tem alguma feita. coisa não funcionando. Assim, eu sei que é um problema grave, a questão Delicado, do envolve da pessoa em situação de rua. Envolve a sociedade toda, envolve essa questão ideológica que... Envolve essa questão ideológica. Chega a ser chato, às vezes, que você, tem que tirar a pessoa dali, tem que dar uma assistência. A pessoa não quer sair, mas ela tem que sair. Mas sabe que eu confio muito, Emir? Eu confio muito no bom senso do niteroense. É um povo... Eu, se tiver a oportunidade de ser prefeito da cidade, eu quero ser um prefeito que vai para a rua explicar as suas políticas públicas. Que é o correto. Que é o correto. Eu quero reunir a população, quero fazer audiências públicas do executivo, quero falar, olha, eu estou fazendo essa política pública porque eu acho que é o melhor para o niteroense por causa disso. E eu acho que esse diálogo as pessoas vão entendendo. Né? As pessoas vão entendendo. Né? Eu acho que esse contato do poder, porque eu sempre tive como vereador, eu sempre fui um vereador, você sabe disso, de andar na rua, eu fui o primeiro que fazia a prestação de conta dos mandatos, ia para a rua panfletar aquilo que eu estava fazendo na Câmara, né? Fazia muita audiência pública, porque eu acredito verdadeiramente na escuta da população. Acredito nisso. A população é que está sofrendo ali Sim. na ponta, e muitas das vezes vem ideias sensacionais vindo da população. Às vezes as pessoas ficam... Os deputados, os vereadores, eles ficam presos dentro de gabinete e, ao não ouvir a população, ele deixa de saber realmente o que está acontecendo e também de beber da fonte de sabedoria, vamos colocar assim, e dos problemas que a população vive ali. Nessa questão da morador de rua e da pessoa que usa droga, né, que está lá, você envolve diretamente a questão da segurança pública. Nós temos visto, ultimamente, em Niterói, pessoas de rua agredindo moradores que estão andando na rua. Em especial mulheres. Exatamente, soco, absurdo. Você vê os vídeos de câmera de prédio. Carro queimado. Carro queimado ali na Praia de Caraí, ali na pracinha, e outras coisas que, de repente, não chega ao conhecimento da população. O que você pretende, assim, na questão da segurança pública? Esse é um ponto, mas segurança pública envolve muitas outras coisas. O que você pretende na segurança pública, que não é uma função específica, vamos colocar assim, do município, mas você tem uma guarda municipal que historicamente sempre foi uma guarda de apoio e sustentação da segurança junto com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Então, guarda municipal só para multar, isso é novidade, porque guarda municipal antigamente fazia a proteção do bairro. Sim. Como é que você vê isso? E um ponto delicado que eu vou tocar em você, vou perguntar para você nessa questão da segurança e guarda municipal junto. Você acha que a guarda municipal deve ser armada, não toda, parte dela para dar um suporte ou não? Ou essa função é uma função específica do Estado? Acho que não, acho que a guarda não deve ser armada em Niterói. Veja, no mundo ideal, eu acho que a polícia tem que ser municipal. Né? Eu acredito na ideia da polícia municipal. Só que as engrenagens legislativas, constitucionais e administrativas brasileiras ainda não estão voltadas para isso. Que a guarda municipal seria essa polícia municipal? A gente ainda não tá voltado para isso. Né?
Nos Estados Unidos, por exemplo, o policiamento é municipal, né? Você tem a New York Que são PD, condados, né? Tem um LAPD, condado, né? exatamente. Miami PD, né? Mas lá a federação Mas lá a funciona. federação Lá a funciona, federação né? funciona. Lá a federação funciona. Então, eu tenho muito orgulho da Guarda Municipal de Niterói, muito orgulho. Nós temos guardas absolutamente capacitados, guardas absolutamente competentes, bem treinados. Uhum. A turma dos novos concursos é muito dedicada no trabalho deles, né? E eu acho que a guarda ela pode sim ter uma missão mais importante na busca da sensação de segurança do niteroense. Acho que a guarda tem que ter o armamento não letal mais moderno possível. Que Né? existe, Que várias existe. possibilidades. A gente tem Vários... várias possibilidades. Eu acho que a gente tem que fazer, de alguma forma, policiamento de proximidade com a guarda municipal. Uhum. Né? Ter o guarda na rua, andando na rua, e a gente precisa aumentar o efetivo da guarda. Porque a guarda ainda tem também a sua função patrimonial, né, de resguardo dos prédios públicos municipais. Exatamente. Né? Então acho que a gente precisa aumentar. Hoje, o número ideal para mim de guardas em Niterói seria 1.000 guardas. Né? Nós temos um pouco mais de 700. A gente tem que chegar a 1.000 guardas. 1.000 guardas municipais em Niterói, e a gente tem recurso para isso também, tem base orçamentária para isso, e a gente vai, ao longo dos próximos 4 anos, fazer isso no nosso governo. Né? O segundo ponto, a gente precisa melhorar a política de monitoramento da cidade. Eu ia tocar. O CISP está funcionando? Eu acho que o CISP está funcionando, mas eu acho que o CISP é muito pouco para o que Niterói pode ter. O CISP ficou um tempo sem funcionar, né? Recentemente, o contrato, parece, da empresa que fazia lá a operacionalização venceu. Uma falha de planejamento da prefeitura também. O contrato desse é um contrato que não pode ficar descoberto. Né? E hoje tem cerca de 300 câmeras. E a gente entende também que a gente precisa ampliar esse número de câmeras para cerca de 1.000 câmeras em Niterói, tendo uma parcela delas com reconhecimento de placa, tendo uma parcela delas com aquela câmera de longa distância que pega até 2 km com reconhecimento de placa, tendo uma parcela delas com reconhecimento facial. Nas zonas críticas, né? Isso é importante. Nas horas críticas, isso é importante. Então, a política de monitoramento precisa ser muito melhorada a nível municipal. Um outro ponto, a gente precisa melhorar a iluminação pública da cidade. E é um problema que vem de décadas. Claro, locais que são escuros tendem a ter uma mancha de criminalidade maior. No Engal, você tem ali, depois da Nilo Peçanha, você tem a Rua do Perdeu. Né? A Rua do Perdeu. A Rua do Perdeu, que você dá até o nome. Todo mundo que anda ali depois das 8 horas da noite, 9 horas, vai perder um relógio, um celular. Você vê, Niterói não pode ter uma rua apelidada popularmente de Rua do Perdeu. Exatamente. Né? Eu conheço bem a Rua do Perdeu, porque eu estudei na Faculdade de Direito da UF. Eu evitava passar por ali. Né? Eu evitava passar por ali. Então, acho que o município pode sim ter maior participação na política de segurança do município. Né? Eu acredito muito no papel da guarda, no papel da guarda. É importantíssima para a cidade. E mais uma vez, eu sei que existem algumas críticas pontuais na sociedade. A guarda fez isso, a guarda fez aquilo. A Guarda de Niterói é uma corporação formada por homens e mulheres absolutamente dedicados ao bem-estar do niteroense. Isso tem que ser dito, tem que ser reconhecido. É tipo como retratam a Polícia Militar do Estado. Por causa de uma ovelha negra, você taxa a corporação inteira. Então não é bem assim, a gente sabe que não é assim. Agora, eu não acho que hoje, enquanto sociedade, nós estamos preparados para armar a Guarda Municipal de Niterói. Né? Mais uma vez, no mundo ideal, eu seria a favor. Né? Mas você me conhece, eu sou um cara de respostas muito diretas, eu tenho posições sobre todos os assuntos. Eu não acho também que o niteroense que pode votar em mim prefeito precisa concordar comigo em tudo. Né? Eu acho que esse é um bom debate, de maneira geral. Né? Mas hoje eu enxergo a guarda como sendo armada apenas com um armamento não letal. Né? A questão do convênio que a prefeitura tinha com a Polícia Militar, o Segurança Presente. Segurança Presente. Você vai reativar o PROES, né? Que está ativo, não está. Na verdade, o Segurança Presente é um baita programa, é um programa do governo do Estado. Sensacional. Né? O programa funciona em Niterói. Né? O programa mas não com apoio agora do PROES, né? Vem o Segurança Presente do governo do Estado. Do governo do Estado. Na verdade, é o PROES pago pelo governo do Estado. Pelo governo do Estado. Pelo governo do Estado. Né? Eu acho que o programa foi muito bem comandado, inicialmente, quando começou em Niterói, ainda conveniado pela prefeitura, pelo então Major Davi. Major Davi Grande, mas eu conheço pessoalmente. Um quadro extraordinário da área de segurança pública. Né? Agora o programa volta ao Estado, né, de 2020, início de 2022. O Estado retoma a organização do programa em Niterói, assim como em diversas cidades do Estado. Né?
E o programa segue sendo muito bem comandado, na minha opinião, pelo Major Clímaco. Eu também acho que faz um excelente trabalho, né? O Segurança Presente melhorou a segurança em Niterói, é preciso ser dito A isso. sensação de A sensação de segurança segurança tá muito melhorou, né? Agora, a minha percepção, Emir, e aí eu falo isso de maneira muito transparente, a minha percepção é que o niteroense prefere ter esse programa comandado, administrado pela prefeitura do que pelo governo do estado. Com certeza, por causa Esqueceu da da proximidade de você ter as pessoas ali e poder reclamar ou o com as acesso autoridades ao às nível autoridades. municipal. Né? Exatamente. Então, para mim é muito claro que o niteroense tem a preferência por um programa comandado a nível municipal e está lá no nosso programa de governo. Se eu for eleito prefeito, nós vamos procurar o governador do estado, né, e buscar articular com ele para que o programa volte a ter gestão plena do município. Quando você fala de segurança, a gente tem um ponto importante. Niterói é uma cidade linda. Você tem banhada por praia, lagoa, montanha. Então você tem a questão turística, uma coisa muito pujante na cidade. Eu costumo dizer que Niterói não é só praia. Eu acho que o turismo de praia, a gente não é a mais bonita do Brasil, vamos colocar assim. Nós, niteroenses, falamos. Mas você falta para esse turismo de belezas naturais e infraestrutura. Mas, na minha opinião, e eu queria saber a sua em relação a isso, a questão do turismo empresarial. Eu acho que, pela proximidade do Rio, pela proximidade de outros municípios que não têm essa estrutura e pelo crescimento econômico de muitas empresas e tal, Niterói não falta um centro de convenção, um turismo gastronômico mais forte. O que você pretende nessa questão do turismo na cidade de Niterói? Eu acho que, voltando um pouco para aquele nosso primeiro assunto lá, a gente precisa preparar Niterói para o momento pós-royalty. Exatamente. Isso passa por encontrar e incentivar as potencialidades econômicas da cidade. E uma dessas potencialidades econômicas, não tenho dúvida, é o turismo. Niterói é uma cidade de paisagens belíssimas, Niterói é uma cidade extremamente linda, Niterói é uma cidade cuja proximidade com a capital, com o Rio de Janeiro, deve ser encarada como um fator positivo para o turismo, não como um fator negativo para o turismo. E a gente tem que compreender que a cidade pode sim ter o turista que vem aqui por causa das belezas naturais, e isso é importante, mas a gente precisa trazer mais. Exatamente. Um ponto, Emir, a gente precisa divulgar mais a nossa cidade. Eu tenho falado, Niterói tem que ter um stand, por exemplo, no aeroporto do Galeão. O turista tem que descer lá no Galeão, tem que ter lá alguém em Niterói, tem que ter um stand no Niterói, gente distribuindo um panfletinho, olha, visite Niterói, conheça Niterói. Né? Niterói tem que estar nas grandes feiras que o Rio de Janeiro, que São Paulo, que Belo Horizonte, que Salvador cediam. Né? Nas feiras internacionais, a gente tem que divulgar a nossa cidade para o Brasil e para o mundo. Que isso atrai evento, entendeu? E isso atrai o turista, né? Atrai investimento. E eu concordo contigo, eu acho que a gente tem que ter um centro de convenção, talvez um centro de convenção de médio porte, porque o Rio tem 2 centros de convenções de grande porte, já que é o Sul América e o Rio Centro, que agora tem outro nome, mas a gente continua chamando de Rio Centro. Né? Niterói acho que pode ter um centro de convenção de médio porte, pode ter esse turismo de negócio aqui também. A gente precisa melhorar a nossa lei de hotéis. A lei de incentivo à construção de hotéis em Niterói é muito ruim. É uma lei de quando eu era vereador, inclusive foi uma mensagem executiva, eu votei contra. Que é uma lei que na prática não incentiva nada. Né? A gente precisa ter uma lei de hotéis aqui que de fato incentive, né, a construção e a ampliação do número de eleitos em Niterói. Que é importante. A gente tem que preparar Niterói para o turismo. A sensação que eu tenho é que as gestões municipais desses últimos anos, elas não querem o turista em Niterói. Eu tenho essa sensação. A gente não trabalha para receber um grande evento. Né? A gente tem um potencial esportivo nessa cidade que é uma coisa enorme. Né? Uma coisa enorme. Né? Então a gente tem um potencial cultural em Niterói enorme. Uma das coisas que eu defendo, por exemplo, é a criação de um roteiro municipal de visita aos museus da cidade. Né? E divulga isso para as agências de turismo lá no Rio, divulga isso nos grandes hotéis no Rio, para os turistas estrangeiros, para os turistas de outros estados, virem aqui, conhecerem o MAC, né? Conhecerem o Janete Costa, conhecerem o Solar do Jambeiro, conhecerem o Museu do Ingá, que é belíssimo. Aquele né? museu lá. Conhecerem o Museu do Índio, lá em Itaipu. Agora o Estado está terminando a reforma do Antônio Parreiras.
né, que é um dos grandes artistas plásticos brasileiros, né? Niterói é uma cidade que respira cultura. Então a gente pode ter turismo de eventos, a gente pode ter turismo de negócio, a gente pode ter turismo de praia, a gente pode ter turismo gastronômico, né? A gente pode ter turismo religioso aqui na cidade. A gente pode ter turismo médico, ter uma rede de hospitais em Niterói, e já tem um pouco. Paciente que vem se tratar de outro lugar, vem fazer um procedimento cirúrgico, vem para Niterói. O turismo, eu não tenho dúvida, é um dos potenciais de Niterói e é uma das atividades econômicas que a gente faz o diagnóstico dele enquanto um grande vetor de possibilidade de desenvolvimento econômico da cidade. Agora, precisa criar uma ambiência para isso. Exatamente. Né? E a gente vai fazer, a gente desenhou uma proposta. Eu acho que tem que buscar encontrar algumas âncoras de atração para turistas. Por que Niterói não tem uma roda gigante, por exemplo? Né? Porque Niterói não tem um deck igual tem na Califórnia. Exatamente. Na Marina do Poeta ali. Uma coisa que está no nosso programa de governo, por exemplo, a gente quer fazer uma marina pública com um deck na Praça do Rádio Amador, ali em Charitas. Aquele entroncamento entre Charitas Antiga Marina do Poeta, né? Eu lembro como Marina do Poeta. Aquele entroncamento entre Charitas e São Francisco é um dos visuais mais bonitos do Brasil. Muito mal aproveitado. Né? Muito mal aproveitado. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco também de ousadia no pensamento. Sabe, pensar um pouco fora da caixa, ser vanguardista, ser inovador, pensar em soluções diferentes e buscar fazer com que Niterói seja de fato referência nacional, que eu tenho certeza que pode ser. Turismo você envolve também infraestrutura, né? Sim. O acesso das pessoas. Sim. Tanto o turista quando vem aqui, mas também o turista local, a pessoa de Niterói, que o niteroense é engraçado. O niteroense conhece tudo no Rio, mas não conhece a própria cidade. Quando você falou na questão da divulgação, eu acho que falta, primeiro, ao niteroense, o turismo interno, o turismo doméstico. Falta o niteroense ir nesses lugares, conhecer. Eu acho que um primeiro ponto é esse. E você tem também a questão de toda a infraestrutura, tanto na parte viária, vamos colocar assim, um asfalto bom, um transporte público bom, que faça com que a pessoa chegue tranquila e diminua a questão do grande problema de Niterói, que é o trânsito. Eu estou meio que misturando, que uma coisa puxa a outra. Não adianta você ter um turismo de primeiro mundo e você ter uma mobilidade urbana de terceiro mundo. Sim. Você acaba afastando o turismo, afastando o investimento na cidade, porque, chegar lá é difícil demais. Como é que eu vou chegar? Rua esburacada. Como é que tem essa? Choveu, inunda tudo. Vamos falar assim. Então, como é que você vê essa questão da infraestrutura? Tanto da mobilidade urbana, da mobilidade do transuinte, do automóvel, quanto na questão do transporte público, que são pontos importantes. Né? Problema de difícil solução, sejamos francos. Né? Mas eu acredito que existem coisas que a gente pode fazer para resolver e para melhorar a fluidez do trânsito na cidade. A primeira coisa é compreender que a política de transporte ela tem que estar diretamente relacionada à política de uso e ocupação do solo da cidade. O que eu quero dizer com isso? Não adianta alguém dizer que vai resolver os problemas de trânsito da cidade e permitir construção de prédio na região oceânica de 10 andares, permitir construção de prédio naquele terreno da Pedreira, como a prefeitura aprovou ali perto de Jurujuba, que aquilo é uma vergonha. Não adianta. É uma contradição. Você não vai melhorar o trânsito dessa forma. Onde é que a gente precisa adensar Niterói? A gente precisa adensar o centro da cidade. As pessoas precisam voltar a morar no centro. O centro é responsável por cerca de 40% da atividade econômica da cidade e apenas 3% da população mora nele. Então nós precisamos fazer com que o morador volte a morar no centro, porque o morador que mora no centro, ele não engarrafa a cidade, ele não se desloca, ele já está aqui. Agora, a gente não vai fazer isso se o centro não for bom e digno para morar. Né? A situação do centro de Niterói hoje é degradante. A situação está muito ruim do centro da cidade. A gente que anda por aqui... Pô, a gente conhece, eu ando a pé pelo centro, você sabe disso, eu gosto de andar a pé pelo centro, né? É lamentável, a situação das praças, das calçadas, da limpeza urbana, a questão da população em situação de rua. Né? Olha como é que está o Jardim São João, olha como é que está a Praça do Rink. Pô, eram lugares, a Praça do Rink, eu lembro, eu tenho uma tia muito querida que mora aqui no centro, né? Eu era criança, vinha passar o final de semana com ela, eu ia brincar na Praça do Rink. A Praça do Rink era uma praça bonita, aprazível, gostosa. Você tinha ali até nos sábados mesmo, pessoas andando pela Praça do Rink, né? Assim, a praça está completamente abandonada, a Praça do Rink. Eu fico triste de ver, porque, como eu te falei, Miro, eu quero ver minha cidade bem, pô. Eu amo Niterói.
né? Eu gosto de viver aqui, eu tenho orgulho de ser niteroense. Eu acho que você, niteroense, que está nos assistindo, também tem esse sentimento, né? Então, assim, a gente precisa trazer a população para morar no centro. Isso, se a gente... Por isso que eu falei, o problema do trânsito é um problema complexo, não é uma coisa só. E passa... Tudo quando Tudo envolve segurança, turismo, uma tudo. coisa puxa a E outra. aí é o seguinte, a gente precisa vincular a política de transporte com a política de uso e ocupação do solo, e passa por adensamento do centro. Olhando propriamente dito para o transporte da cidade, nós precisamos melhorar o transporte rodoviário, né? E aí essa melhoria passa por conforto, regularidade e preço. São os três, né? Conforto, regularidade e preço. A passagem é muito cara. Eu não concordo com os cálculos da Prefeitura de Niterói sobre passagem de ônibus. Eu fui presidente da CPI dos ônibus, eu entendo bastante dessa composição paritária. Né? Pô, já estudei esse assunto desde a antiga tabela J-Pot, né, que era o que formava a tarifa ainda na década de 80. Né? Então, assim, é questionável a tarifa. Não pode um 22 ali, por exemplo, sai do Fonseca, vem para o terminal, não anda 5 quilômetros, paga uma tarifa que um ônibus no Rio de Janeiro paga de Campo Grande para o centro do Rio. Tem alguma coisa errada nessa conta. Né? A questão de senso comum até. Né? Então a gente precisa melhorar o transporte público para que haja um incentivo de fato para o uso do transporte público, que hoje não existe em Niterói. E do ponto de vista viário, compreender que a cidade tem um sistema viário com dificuldades de expansão, porque nós somos uma cidade limitada num espaço pequeno. Exatamente. Nós temos 133 km², mais de 50% da cidade é área de preservação. Então você não vai, por exemplo, duplicar a Avenida Roberto Silveira, é impossível. Não tem como. Né? Agora, existem gargalos, existem nós no que a gente chama de acupuntura viária da cidade, que a gente pode desfazer através de intervenção viária, através de obra de infraestrutura. Vou dar um exemplo. Marechal Deodoro com Jansen de Mello. Ali você tem que ter um pequeno mergulhão, né, para que você não precise ficar no sinal para acessar o ponto sem réis. Exatamente. Né? Então você passa ali por baixo da Jansen de Mello e já sai ali em cima, já desafoga bem. Amaral Peixoto com Visconde Rio Branco, aqui é a Rua da Praia. É outro lugar que a gente pode ter um pequeno mergulhão. Entrada de Cambuinhas com Piratininga. Gastaram um dinheirão, mais de 10 milhões de reais. Pioraram. É uma das obras mais, desculpa o termo, burras que eu já vi na minha vida. Né? Você conversa com um rodoviário, com um motorista de ônibus, com um motorista de Uber, o sujeito olha aquilo ali e fala, não acredito que fizeram isso. Porque era uma rotatória pequena sem sinal. Fizeram uma rotatória gigante e botaram 5 sinais na rotatória. Não adiantou o nada. sentido da rotatória é não ter sinal, pô. É o elementar, né? Então, ali um pequeno viaduto resolve o problema. Porque o problema ali é que quem sai de Piratininga esbarra com quem entra em Cambuinhas. A gente precisa... Então, dá para ir... Alguns nós da cidade, dá para você ir desatando. E aí é obra de infra. É reservar um percentual. Não dá para fazer todas essas obras num ano só, até porque senão separa a cidade. Né? E você vai... Né? A Niterói não tem plano de mobilidade. Isso é um problema. Né? Você tem que ter um plano municipal de mobilidade. Não tem. Niterói não tem plano de mobilidade. Prêmio de mobilidade, não tem esse prêmio de mobilidade, eu queria muito conhecer o júri. Seguramente é um júri que nunca andou em Niterói. Te garanto isso. Eu te garanto isso. Porque é cômico, né? É meio patético dizer que Niterói merece um prêmio de mobilidade urbana. Né? Eu sou da época que o engarrafamento era só em pontos específicos. Saída de escola. Sim. Hoje o engarrafamento começa às 8 ou 6 da manhã, vai até 6 da tarde. E a gente tem uma coisa, o Rodrigo, meu adversário na prefeitura, que quer ser prefeito pela 4ª vez, ele bate muito na tecla que o problema do trânsito é a ponte, né? Não é verdade. Tem dia que Niterói está completamente parada e a ponte está boa. É claro que a ponte é uma obra viária de 50 anos que também já está superada. Né? A gente precisa. Um dia vai ter que ter a linha 3 para cá do metrô. Exatamente. Né? Isso vai ter que ser algum investimento grande do governo federal, mas precisa fazer. Agora, o problema do trânsito de Niterói não é a ponte, o problema do trânsito de Niterói é Niterói. Exatamente. É que a gente não tem política viária. E outra coisa também sobre trânsito. É compreender um pouco, né, que a gente pode incentivar a população a deixar de ser cativa do carro pouco a pouco. Através da bicicleta, o andar a pé. Eu moro aqui no Engar, venho andando a pé, vou andando. Eu estudava na Faculdade de Direito de Niterói e trabalhava no centro.
Eu saí do Ingá ali também, faculdade ali da UF. Eu saía do Ingá e só vinha andando pro centro. Só vem andando. Ingá Centro é uma caminhada deliciosa, Rapidinho. tranquila, rapidinho. Você vem, você encontra um conhecido, fala. Então, assim, dá para você culturalmente e aos poucos mudando também alguns comportamentos. Eu acho que uma das coisas que você falou lá no início da entrevista, que corrobora com essa questão do desafogar, é a questão de você ter os braços das secretarias estruturados com atendimento todo na prefeitura. Que muita gente vem de lá para resolver coisa aqui na Sim. prefeitura, resolver. Se a gente conseguir fazer com que a pessoa fique para resolver problemas burocráticos na sua própria região, já é um desafogar a prefeitura. E a questão do modal, vamos colocar assim, você hoje, é uma questão que eu depois que colocaram no centro do Rio de Janeiro, aquele trenzinho que vai O passando, VLT. aquilo ali eu achei perfeito. E eu vi aquilo ali, eu imaginei, imagina isso da Transoceânica, essa Transoceânica que fizeram, imagina em vez de estar esses ônibus que vem vazios e Sim. só tem motor, diminuir ali, colocava esse trenzinho, e o específico, ó, vai só até Charitas ali. Ou pode vir até São Francisco, que você tem um canteiro no meio ali, que cabe um trenzinho desse, frente e verso, indo e voltando pelo mesmo trilho. Como é que você vê essa questão do modal? Então, em 2016, por volta de 2016, a prefeitura chegou a contratar a Agência Francesa de Fomento para a execução de um projeto de um VLT ligando o final da Transoceânica em Charitas até o terminal João Goulart, né, aqui no centro da cidade, né, passando pela Praia de Charitas, Praia de São Francisco e Roberto Silveira. Né. Esse projeto, enfim, a prefeitura encomendou, não foi para frente. Eu acho que o plano de mobilidade da cidade precisa ser contratado, a gente precisa ter um plano de mobilidade para a cidade, e aí, né, fazer uma licitação bem ampla, contratar uma empresa com muita expertise para ela estudar a viabilidade de outros modais. Né. O VLT é um modal extremamente prático, mas é um modal de custeio muito caro. Né. O VLT, por exemplo, do município do Rio, né, a passagem que o usuário paga, ele reflete 50% na verdade da tarifa. Os outros 50% é a prefeitura que está subsidiando. Mas vira uma né? coisa turística também, né? Que Sim. a pessoa anda só para ver como é que é. E o VLT no centro do Rio funciona muito bem. Muito bem. Quantas vezes às vezes tinha que algum voo para pegar no Santos Dumont, barca, VLT, e chegava Rapidinho. no Santos Dumont 1000 vezes melhor do que pegar ponte e ficar parado. Né? Então, eu acho que esse plano de mobilidade ele tem que estudar as possibilidades de implantação dos novos modais. Uma outra possibilidade modal também que a gente tem, que é pouco falado em Niterói e que eu acho que daria muito certo entre alguns, é pelo mar, um transporte aquaviário municipal. Né? Eu quero pegar, por exemplo, Emir, Ilha da Conceição. Ilha da Conceição é um bairro que tem um problema crônico de mobilidade por causa da entrada e da saída. Não, e por causa do horário de entrada e de saída dos estaleiros. Né? Imagina se você tem um serviço de barca pública do município mesmo, né? Para levar até o Inclusive centro. pode ser com tarifa subsidiada e gratuita, para levar até o centro. Uma embarcação da Ilha da Conceição ao centro, ao terminal de ônibus, faz em 5 minutos. E nós já vamos começando a desatar esses nós do sistema de mobilidade da cidade. Agora, a gente precisa deixar de pensar a cidade como uma coxa de retalho, que é o que acontece hoje. Né? Faz uma coisa ali, aí faz outra lá, aí as coisas não dialogam entre si, porque falta comando. Né? Falta comando. E por isso que o planejamento urbano da cidade é muito importante. Eu fui relator do plano diretor em Niterói. Né? Quando eu falo de planejamento urbano, eu falo porque é peça fundamental para a gente elevar a qualidade de vida do niteroense. Exatamente. Né? Elevar a qualidade de vida do niteroense. Então, voltando para o nosso ponto inicial, mobilidade é um desafio em Niterói, é um desafio. É fácil resolver? Não é fácil resolver, mas tem saída. E você esbarra também, muitas vezes, dependendo da região, com o problema do meio ambiente, né? Sim, claro. Essa questão que a gente não tocou nesse assunto, mas quando você fala no plano diretor, mobilidade urbana, você está falando também, está conversando diretamente com o meio ambiente, que existem intervenções ou construções que vai passar pelo meio ambiente para licença. Né? Não, claro. Como é que você vê essa questão do meio ambiente em Niterói? Hoje, se está aquém do que necessita, se pode melhorar? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente tem uma quantidade de área verde considerável na cidade, de área de preservação. Acho que a gente tem que manter.
Isso. Agora, eu acho que a gente tem que cuidar melhor delas, né? Por exemplo, o Parnite. O Parnite precisa ter guarda-parque, o Parnite precisa ter gente cuidando dele, senão você tem que ter hoje fiscalização de ocupação irregular por drone, né? Que é a mais eficiente que você tem, porque no primeiro foco da ocupação irregular você já vai lá e já tira, né? E eu acho que a gente precisa ter um apoio, isso está no nosso programa de governo também, além de melhorar a estrutura do Parnite, que é importante, talvez rever alguns pontos do plano de manejo do Parnite, além disso, eu acho que a gente precisa ter algum grau de convênio com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para ajudar financeiramente no Parque Estadual da Serra da Tiririca, na área que compete a Niterói, né, que é uma área grande. E o grande desafio ambiental da cidade, é a despoluição do sistema lagunar da região oceânica. Né? Não dá para a gente... Estamos em 2024, a nossa concessão de água e esgoto foi feita em 98, vai completar 30 anos, né, no próximo mandato de prefeito, e não dá para a gente ter um sistema lagunar ainda com despejo regular de esgoto. Então a prefeitura ela tem que ser muito mais firme com a concessionária, muito mais firme, nas cobranças à concessionária Águas de Niterói, e tem que buscar investimento em novas tecnologias para a despoluição do sistema lagunar da região oceânica. A gente tem que ter uma solução definitiva para a Lagoa de Itaipu, para o canal da Lagoa de Itaipu. Não dá para ficar aquilo de assoreia, coloca uma máquina, tira. A cada coisa dessa é um processo, é um licenciamento, E aí, realmente, o licenciamento ambiental é um processo que, por natureza fundamental dele, é um processo mais demorado mesmo. Você analisa impactos e tal, e você não pode assodá-lo. Você tem que fazê-lo na maneira de respeitar as normas ambientais. Mas você precisa ter ali uma extensão de moles ali de pedra, por exemplo. Lá pra dentro. Né? Claro, para você não ter aquele problema constante. Né? E você precisa despoluir as lagoas da região oceânica. Isso seria um dos fatores que ajudaria a despoluição. Total. O túnel do Tibau, né? Que fizeram a obra recentemente, mas caiu de novo. De novo. O túnel do Tibau é uma obra que vai completar aí já seus quase 20 anos. Né? Na época foi feita pela Secretaria de Estado, pelo governo do Estado também. O túnel do Tibau melhorou muito naquele momento a Lagoa de Piratininga, mas ele desabou em algum momento e depois, a verdade é que depois do primeiro desabamento já foram feitas outras reformas, mas ele não voltou até a mesma não fez dimensão. Uma intervenção que tinha que ser feita, né, na verdade. E essa relação da Lagoa de Piratininga, em especial com a água do mar, é algo que os mais antigos ali de Piratininga falam que era algo costumeiro, né? Que antigamente, no período de cheia da lagoa, eu pegava onda ali eles abriam na enxada mesmo para você ter um vazadouro dessa água, né? Então, não dá... O mundo inteiro está passando por um processo de despoluição dos seus afluentes, rios, lagoas, lagos. Está aí Londres despoluiu o Tâmisa, Paris agora, né, despoluiu o Rio Sena, né? Estamos falando aí das Olimpíadas que vão ter agora, né? E o São Paulo está num processo avançadíssimo de despoluição do Tietê, que acho que chegou a ser o mar poluído do mundo. Era uma coisa assim, né? Então, assim, não dá para 12 anos dessa gestão e nada feito pelas lagoas de Piratininga e Itaipu. Qual o seu principal? Eu acho... Nós abordamos todos os pontos que você queria abordar. Tem mais alguma coisa que acha importante? Eu acho que eu deixei de perguntar. Não, eu acho que tem um ponto importante que eu tenho batido muito numa tecla, Emir, que é o desenvolvimento econômico da cidade. Isso. A gente precisa voltar a gerar emprego em Niterói, a gente precisa voltar a gerar bons empregos que remunerem bem. E nós falamos do turismo, que é uma das vocações econômicas da cidade. Tudo está interligado, né? Todas as melhorias. Mas nós temos, ontem, por exemplo, eu visitei o estaleiro Renave, 1000 funcionários, aqui em Niterói, ficou naquelas ilhas ali. Já fui lá algumas vezes. A indústria naval de Niterói chegou a empregar 70 mil pessoas, hoje emprega 10 mil pessoas, né? Nós temos um potencial industrial, nós temos um potencial de virar um hub de serviços, nós temos um potencial de economia criativa aqui na cidade, nós temos um potencial no capital tecnológico. Niterói pode ser atrativo para ser a sede de um monte de startup, de um monte de empresa de tecnologia. Tenho certeza que quem investe em tecnologia adoraria morar em Niterói. Com certeza. Aí a gente precisa divulgar a cidade para essas pessoas. Então, a gente precisa desenvolver mais economicamente a cidade. Um polo cervejeiro é um assunto. Polo cervejeiro. Niterói tem grandes cervejarias em Niterói. Grandes cervejarias artesanais em Niterói.
né? Tem a NOI, tem a Masterpiece, né? Tem a Máfia, Aham. né? Tem um monte de cervejaria Que grande em falta um Niterói, incentivo e né? uma coisa para eles crescerem mais e Exatamente, para fazer atrair esse turista exatamente. também. É o turismo gastronômico, não é só comida. A Ah, só cerveja faz comida, parte. exato. Então, assim, a gente tem que buscar desenvolver a economia da cidade em outros campos, para deixar de ser dependente dos royalties de petróleo. Eu bato nessa tecla e você que está nos acompanhando pode achar, pô, mas isso é uma coisa muito distante de mim. Não é não, não é não. Se Niterói tiver uma frustração de royalties de petróleo hoje, a gente não paga a folha, Mir. Eu A gente não imagino. paga a folha. Niterói Então, quebra. então Niterói quebra. Então a gente precisa arrecadar em outras áreas, sem naturalmente aumentar o imposto da população. Como é que a gente faz isso? Ampliando a atividade econômica da cidade. Exatamente. Então vamos lá. Você ganhando a prefeitura, nos seus 100 primeiros dias de governo, para você, depois de tudo, essa questão toda das entrevistas, suas ideias e tal, o que você acha que dá para startar nesses 100 primeiros dias de governo que vai trazer um impacto real nos problemas que a cidade se encontra hoje? Acho que nos 100 primeiros dias de governo, primeiro, reorganizar a máquina administrativa, enxugar a máquina, cortar a secretaria. Parte desse enxugamento da máquina ele vai depender de lei municipal, então você tem que mandar a lei municipal para a Câmara aprovar. Então é mais ou menos 100 dias mesmo o prazo para você reordenar a máquina administrativa da cidade e fazer com que a prefeitura gaste menos com a sua própria estrutura e mais com o cidadão. Segundo ponto, auditar os grandes contratos. Nós temos contratos que são muito, eu falo com tranquilidade aqui, superfaturados em Niterói. Tem contrato que custa muito na cidade que deveria custar mais barato. Então, auditar esses grandes contratos, chamar esses fornecedores e falar, ó, você está recebendo muito para prestar um serviço muito pequeno, vamos ter que rever esse valor aqui, do contrário, vamos romper aqui a nossa relação e eu vou licitar novamente esse serviço. Então, auditar os contratos. E do ponto de vista da educação e da saúde, nos primeiros 100 dias, zerar a fila de espera por vaga em creche no município, conveniando com as particulares, e zerar a fila de espera por procedimentos e exames no município, também através de convênio com a rede privada de saúde que a gente tem, para que a gente, ao longo desses primeiros dias, desses primeiros 6 dias, zerando essas filas, a gente possa planejar como será a execução desse serviço por parte das prefeituras da nossa prefeitura ao longo dos próximos 4 anos. Bruno, a gente já está mais de uma hora aqui, né? Tá, o De bate-papo tá bom, pô. bate-papo tá bom, mas, infelizmente, o que é bom a gente tem que encerrar. Por mim, eu ficava a tarde inteira conversando sobre a nossa querida cidade de Niterói. Para finalizar aqui, deixe uma mensagem para o cidadão de Niterói, aquela pessoa que é apaixonado pela cidade, como nós somos, e que assistiu essa entrevista, que viu você se colocar à disposição para pleitear um cargo no executivo, que é uma responsabilidade muito grande. Você, como vereador, você não é onerador de despesa, você, como executivo, você passa a ser. Então, você está colocando também o seu patrimônio que você construiu Sim. em risco, tanto por atos diretos seus, como atos de pessoas que vão estar ligadas a você na gestão pública. Com isso tudo, o que você deixa de mensagem para nossos amigos eleitores de Niterói? Olha, Niterói pode muito mais. A gente vive numa cidade extraordinária. Eu tenho orgulho de ser niteroense, amo a minha cidade e tenho certeza que você também. Mas a gente pode melhorar muito a qualidade de vida da nossa Niterói. A gente precisa de soluções novas para velhos problemas. E quem vai entregar essas soluções não é quem já nos governa há tanto tempo. É hora de virada de página, é hora de olhar para o futuro, é hora de apontamento para frente. É hora da gente construir o futuro da cidade que nós tanto amamos. Eu estou à disposição para, ao longo dessa campanha eleitoral, conversar muito com todos vocês. Dialogar, falar, propor, ouvir. Eu acredito em Niterói, eu acredito no povo niteroense. Eu tenho certeza que você também quer mudar a forma com que as coisas estão acontecendo na cidade. Vem sonhar esse sonho junto comigo, vamos construir uma Niterói melhor para todos. Bruno, muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer, foi Alegria, meu excelente irmão. esse Obrigado, bate-papo. obrigado. Volte mais vezes Com no nosso certeza. programa. E você de casa, você acabou de ver um pouquinho de Bruno Lessa aqui, pré-candidato, né? Já hoje é candidato a prefeito de Niterói. Você pôde ouvir suas ideias, o que ele pensa. E você que não curte o canal, curta o canal aqui, dá uma curtida, compartilha esse vídeo que você vai poder assistir ele inteiro a qualquer hora, a qualquer momento. Vai estar no nosso canal do YouTube, canal Circuito Aberto, @canal Circuito Aberto.
que é o canal do nosso portal de notícias, que é o circuitoabertonews.com.br, um jeito simples de você ficar muito bem informado. Bruno, mais uma vez, Obrigado, Emir. muito obrigado pela Valeu. presença. E você de casa, valeu, tchau!